Olá, meus caros alunos, professor Ezequiel com mais uma aula de língua inglesa, desejando que todos vocês estejam com saúde e paz, ok? Vamos à atividade da semana, só lembrando que essa é a semana que nós abrimos o assunto. Próxima semana será o desenvolvimento desse mesmo assunto e na semana seguinte a gente vai trabalhar um exercício sobre essa atividade. Então é importante que vocês vão fazendo as atividades e tirando as dúvidas de vocês. Não esqueçam de colocar o cabeçalho, ok? E de assinar o nome de vocês de caneta e completo. Nunca coloque o cabeçalho na parte de baixo. Mas a gente já falou sobre isso, eu não vou falar mais porque vocês estão por dentro aí, ok? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar na parte gramatical, a gente vai trabalhar o past simple dos verbos regulares, o passado simples dos verbos regulares. Na parte de vocabulário, a gente vai aprender, ou pelo menos revisar algumas expressões de passado, tipo ontem, ontem, semana passada, mês passado, ano passado. São expressões que a gente vai amarrar com com essa parte gramatical que é o passado simples dos verbos regulares. A parte de pronúncia, como se pronunciar o ED dos verbos, ok? Então a atividade ela é introduzida a partir de uma história, que é Sydney, Here We Come, Sydney, aqui nós vamos, ok? Que é a história de dois adolescentes do Reino Unido, ok? Da Inglaterra, que eles decidem ir para Sydney. Raul Sebastian e Emma, ok? Então tem toda uma história aí. Vocês vão tentar fazer a leitorização desse texto, observando depois as três expressões destacadas, ok? Mas por enquanto vocês trabalham o texto, só lembrando que para se ler um texto não precisa entender tudo, só precisa saber o tema, o assunto, por exemplo. O assunto a gente já falou que são dois jovens que eles se destinam de sair da Inglaterra para Sydney, na Austrália. Então, como é que foi essa viagem? Então, vocês tentam fazer a leitorização aí a partir do tema, observando as palavras cognatas, que são as palavras que parecem ter um sentido na língua portuguesa e tem, ok? E também as palavras que vocês já conhecem no texto. E aí junta isso aí tudinho e tenta ter uma ideia daquilo que está escrito aí. O final dessa história, a gente vai mandar um áudio, ok? Para o finalzinho dela. Vai ser o quê? Umas 3 ou 4 frases para finalizar essa história. Tudo bem? Depois vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão tentar enumerar do 1 ao 9 essas figuras, como se vocês estivessem contando a história através de imagens. Então, o que foi que aconteceu primeiro? Então, o que aconteceu primeiro foi eles irem até a internet e pesquisarem, procurarem por passagens para a Austrália. Então tá aí eles observando a cidade de Sydney. Nossa, nós vamos comprar umas. Então começa por aqui, tá? Aqui vai ser colocado o número 1. Qual o próximo passo de acordo com a leitura do texto, ok? De acordo com a leitura do texto, qual a próxima imagem que representa o próximo passo da história? Então, tentem fazê-los aí, enumerando do número 1, que a gente já fez aqui, ó, até o número 9, tudo bem? Passada essa parte, aí a gente vai trabalhar as três partes destacadas, que são os verbos wanted, ok? Didn't want e did you want. Que esses três verbos, que é um verbo só, né, que é o verbo want, mas ele está em três partes. Primeiro na forma afirmativa, no passado, tipo assim. No último mês de abril, dois jovens britânicos quiseram, olha aqui, ó, destacado, quiseram. Na segunda parte destacada, I didn't want, eu não quis dizer nada para o Raul. To say anything to Raul. Então observe como é a estrutura desses verbos. E o último, did you want to go? Did you wanna go? Você quis ir para onde? Tá? Então, são verbos que estão no passado simples, só que o primeiro está na forma afirmativa, o segundo na forma negativa e o último na forma interrogativa. Então aqui é passada a estrutura para vocês, tá? Nós temos aqui, ó.
Forma afirmativa, nós só vamos acrescentar o ed ao verbo. Na forma negativa, nós vamos lançar a mão do didn't. E aí o verbo fica sem o ed, fica normal. Tá? O mesmo acontece na forma interrogativa, em que a gente utiliza o did antes do sujeito. E o verbo fica na sua forma normal, ou seja, sem o ed. E a resposta ela é sempre dada com did e não com o verbo work. Por exemplo, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? A pessoa pode responder yes, I did. Que significa sim, eu trabalhei. Ou pode responder não, no, I didn't. Não, eu não trabalhei. Ok? A resposta é sempre dada com o verbo com o auxiliar did. Só lembrando para vocês, o did ele geralmente não aparece na forma negativa, na forma afirmativa, em que a gente tem que colocar o ed aos verbos regulares. Regra para colocar esse ed, a maioria deles vai simplesmente colocar o ed, tá? Agora, se o verbo como live, smoke, por exemplo, que já terminam na letra E, aí vocês devem colocar apenas um D, porque já tem a letra E. Tá? Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, você observar as últimas 3 letras e der essa sequência de consoante, vogal, consoante, e for um monossílabo tônico ou sílaba tônica do verbo, aí você só vai duplicar a última letra, que no exemplo aqui é o P, ok? E acrescentar o ed, stopped, ok? Se terminar em Y precedido de uma consoante, só é substituir o Y por IED. Como, por exemplo, o verbo study, que é o verbo estudar. No passado vai ficar studied. Studied. Tudo bem? Para finalizar a atividade, nós vamos passar um exercíciozinho para ver como é que vocês estão aí com os verbos regulares, ok? Nós temos uma listagem de verbos irregulares, mas nós não vamos trabalhar agora. Agora só são verbos regulares. Na forma afirmativa, você vai colocar o ed, seguindo as regras que a gente acabou de falar. Forma negativa, a gente vai utilizar o didn't. E na forma interrogativa, a gente vai falar, ou melhor, utilizar o did, conforme a gente já anunciou aí para vocês. Então, o que é que vocês vão fazer aqui nesse exercício? Vocês vão reescrever as sentenças no passado simples, com o marcador de tempo yesterday, ontem. Todas essas frases aqui estão no presente e aí vocês vão passar todas essas frases para o passado. Por exemplo, I use the internet. Eu uso a internet. Ou seja, no meu dia a dia. Eu posso dizer assim, I used the internet yesterday. Ou seja, eu usei. Tá vendo aqui, ó? O verbo use é um verbo regular. Como ele já terminou na letra E, só fez acrescentar o D. I used the internet yesterday. Ontem. Você pode colocar esse mesmo marcador de tempo em todas elas, tá? Você vai escrever a frase aqui, a resposta, e em seguida você coloca o yesterday. Eu vou responder aqui por voz, né? O número 1 aqui para vocês, tá? I watch TV, ou seja, eu assisto TV. Como é que eu vou dizer? Eu assisti TV ontem. Aí eu vou dizer pego o I, coloco ele aqui. Pega esse verbo watch, coloque ele logo em seguida. E eu vou fazer o que com o verbo? Acrescentar ed. Então vai ficar I watched TV yesterday. Ok? Pega o yesterday e acrescenta aqui e já vai ser a resposta. E aí você vai observar em todos eles e vai fazendo. Se for forma afirmativa, você coloca na forma afirmativa. O número 2 vai ser forma interrogativa, tá? Aí você vai substituir o do por did, tá? E no final da frase acrescentar o yesterday. Tem alguns que é forma negativa, ó. De novo, muda esse doesn't para didn't. E aí vocês vão fazer até o final, beleza? A letra B e última aqui da atividade de vocês vão completar sentenças com um verbo no passado simples. Então aqui tem um conjunto de verbos. Arrive. Esse notebook, que é não reservar, ok?
você vai utilizar o did aqui, tá? Did not ou didn't. Land, live, stay, not remember, de novo, not remember, vai utilizar o did, tá? Turn on, one, ou melhor, want e watch. Um exemplo aqui para vocês. Pegar o verbo, por exemplo, turn on, colocar aqui, ó. I turned on the TV. Eu liguei a TV. Ok? Eu liguei a TV. I turned on the TV. Então, você vai colocando aqui, selecionar o verbo correto e colocar nesse espaço. Beleza? Fácil aí para vocês. Qualquer dúvida, revisem o vídeo. E se isso não for suficiente, podem entrar em contato com o professor. Beleza? Ótima semana pra gente. Que Deus nos abençoe.